Olá, meus irmãos, eu sou Alexandre Comino, responsável pelo Colégio Umbanda Sagrada Pena Branca e ministrante do curso Exu ou Guardião da Luz, que é o primeiro curso que foi criado sobre Exu, tanto presencial quanto virtual. E eu estou entrando ao vivo, tá tudo certo aí, Márcio? Estou entrando ao vivo aqui na fanpage do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Tá acompanhando aí, Márcio? Conforme o Rodrigo Queiroz anunciou na live dele, lá no Umbanda EAD, então estou entrando aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto, a demonização de Exu na Umbanda. Tá chegando aí o Lucas, Edna, Nídia, Eduardo. Então é isso, a gente viu um assunto muito interessante com o Rodrigo com dados históricos, ou seja, com fatos. Então o Rodrigo Queiroz estava falando pra gente ali, ele estava falando sobre essa demonização de Exu na África, mais especificamente na cultura Nagô-Yorubá, em que o Crowther, ele traduziu a Bíblia para a língua Yorubá e ali ele simplesmente traduziu o nome do diabo como Exu. E, meu Deus, não existe diabo na cultura Nagô-Yorubá. Exu é orixá. Então, Oxalá é orixá, Ogum é orixá, Oxóssi é orixá, Oxum é orixá e Exu é orixá. Apenas Exu tem qualidades diferentes das qualidades de Ogum, assim como Ogum tem qualidades diferentes das qualidades de Oxum. No entanto, o Exu, ele é tão orixá quanto Ogum, ele é tão orixá quanto Oxalá. O que difere são as suas qualidades, o seu campo de atuação, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então a gente está falando de o que é orixá? Orixá é uma divindade. E o que é divindade? Divindade é uma manifestação de Deus, do Criador. Então a divindade Exu, o orixá Exu é uma manifestação divina, é uma manifestação sagrada. E nessa religião, nessa religiosidade Nagô-Yorubá, não existe o diabo. Não existe. Deus é chamado de Olorum, quer dizer o Senhor do Orum. Orum é como se fosse o céu, ou aquela realidade que não é material. Também é chamado de Olodumare, o Senhor Supremo de nossos destinos. E Exu é uma das divindades de Olorum. Ali na cultura Nagô-Yorubá é um orixá. Então, traduzir Exu ou interpretar Exu como o diabo é uma ferramenta, um mecanismo. Existe uma palavra técnica para definir o que isso quer dizer. A palavra técnica é sacanagem, é uma sacanagem, uma tremenda sacanagem você pegar a divindade do outro e demonizá-la. Tecnicamente a palavra é demonizar. Mas a outra palavra é essa, sacanagem, é você usar de muita má fé com a intenção de denegrir a religião do outro enquanto ferramenta de conversão. Na Umbanda, no início da Umbanda, então, quando a gente fala em início da Umbanda, muita gente pensa assim, Umbanda antiga, Umbanda tradicional, Umbanda isso, Umbanda aquilo. Quando a gente fala de início da Umbanda, a gente está falando de Zélio de Moraes. Quiçá, a gente pode falar, depois de Zélio de Moraes, a gente pode falar de Tenda Mirim, de Benjamin Figueiredo, de Caboclo Mirim, 1924. Mas a Umbanda começa com Zélio de Moraes. Então, a partir da Tenda Nossa Senhora da Piedade, você já vê a presença de uma entidade, de espíritos, não do orixá, mas de espíritos que estão trazendo o nome do orixá. Então, essas entidades adotaram o nome do orixá Exu. Por isso aí a gente tem a questão Exu na Umbanda
Exu no candomblé. Quem é Exu? Entidade. Quem é Exu? Orixá. Então, enquanto orixá, Exu é uma divindade de Deus. O nome dessa divindade, o nome desse orixá, Exu, foi emprestado para qualificar ou para identificar um conjunto de espíritos que trabalham na Umbanda como guardiões, como protetores. Então, esses espíritos são Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, Sete Encruzilhada, Capa Preta, e eles são chamados de Exus. Então, Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Sete Encruzilhada, Exu Capa Preta, Exu Sete Montanhas, Exu da Sombra, Exu da Noite, Exu Guardião, Exu da Meia-Noite. A gente também chama eles de guardiões, mas o mais comum, o mais popular, ele chama de Exu. Por que esses espíritos adotaram o nome de um orixá? Porque eles são espíritos que trabalham com a força desse orixá. Então, essas entidades, Marabô, Tiriri, Tranca-Rua, usam o nome Exu por trabalhar com a força do orixá. No entanto, o orixá Exu, durante muito tempo, ele foi um orixá desconhecido ou pouco trabalhado na Umbanda. Então, muito se trabalhava na Umbanda com a força de Exu por meio dos guardiões. Talvez porque não havia ainda uma forma da Umbanda abordar o orixá Exu, uma maneira genuinamente umbandista de abordar o orixá Exu. Quem trouxe isso foi Rubens Saraceni, uma linguagem, uma abordagem do orixá Exu para a Umbanda. Então, até recentemente na Umbanda, muito pouca gente, ou ninguém, ou quase ninguém, trabalhava de forma direta com o orixá Exu. E aqueles que trabalhavam, traziam para a Umbanda um olhar muito mais da mitologia Nagô-Iorubá ou por influência do candomblé. E o Rubens trouxe um olhar do orixá Exu genuinamente umbandista, exclusivamente umbandista. Nesse contexto histórico, ou seja, no momento que Exu começa a aparecer na Umbanda, no momento que aparece, então, e aí, observa bem, não é, eu aceito um cafezinho desse aí, não é o orixá Exu que aparece de forma direta, são as entidades Exu, ou seja, são os guardiões trabalhando na força do orixá Exu. Por quê? Por que as entidades e não o orixá de forma direta? É muito simples. Obrigado, Silvio. É muito simples. Ó, tá quentinho, ó. É muito simples. É porque no início da Umbanda, e até para muitos terreiros de Umbanda, não se incorpora o orixá. Não se trabalha de forma direta com o orixá. Em muitos terreiros de Umbanda, você não manifesta o orixá, a orixá Oxum, a orixá Iemanjá, Ogum ou Oxóssi. Você incorpora os caboclos de Ogum, os caboclos de Oxóssi e os caboclos ou caboclas de Iemanjá e de Oxum. Então, a mesma coisa é Exu. Então você incorpora os espíritos na força de Exu, que são Tata Caveira, Tranca-Rua, Marabô, Sombra, etc. Ponto. Agora, entender o orixá Exu e trabalhar de forma direta com o orixá é uma coisa muito recente. Ponto. Alguns terreiros de Umbanda trabalham com os orixás numa linguagem umbandista. Ponto. E faço uma reflexão sobre essas afirmações. Então, há de se entender quem é o orixá Exu, quem é a divindade e quem é a entidade. Então, o orixá Exu, a divindade Exu, ele foi demonizado fora da Umbanda, ele foi demonizado por uma cultura cristã ou mais especificamente por uma cultura católica. Ele é demonizado por outras culturas cristãs também, outras religiões ou formas de manifestações religiosas, o orixá Exu. E aí, de dentro da Umbanda, o que menos poderia se esperar, de dentro da Umbanda, houve uma demonização.
Ou seja, mesmo dentro da Umbanda, muitas pessoas acreditavam que Exu é um demônio, uma forma de demônio. De dentro da Umbanda, dentro, no seio da religião, você tem essas pessoas que pensarem, tem um contexto histórico, historicamente, onde começou uma demonização factual, uma demonização registrada, uma demonização com bibliografia, uma demonização oficial de Exu dentro da Umbanda. Então a gente tem esse ponto, a gente tem esse registro histórico. É lógico que eu estou falando aqui de um dado bibliográfico, onde você entra lá e pesquisa. Mas independente da bibliografia, antes ainda, muitas pessoas já não entendiam Exu, depois muitas pessoas não entendiam Exu. Eu particularmente passei a entender e a lidar com o Exu de uma maneira muito boa. Axé, Rodrigo Queiroz com nós aí, irmão, Mojubá, Laroye, Laroye Exu, Exu é Mojubá, Laroye Exu, Exu é Mojubá, Laroye Exu, Exu é Mojubá. Eu queria dizer que tudo que se faz aqui em nome da Umbanda, antes a gente pede licença, a gente pede autorização, a gente reza. Ontem tivemos um encontro aqui no Pena Branca, um encontro de pessoas que trabalham muito a Umbanda hoje nas redes sociais, na internet, no YouTube. E nada acontece sem uma reza, sem uma oração, sem a pedido de licença. Então voltamos para esse assunto, a demonização interna de Exu. Demonização interna de Exu na Umbanda, tem data, tem registro histórico, tá aqui, ó. Esse é o livro de Aloysio, eu vou colocar aí pertinho para vocês verem. Esse é o livro de Aloysio Fontenelle, publicado em 1951. Tá aqui o título, Exu, Aloysio Fontenelle, em 1951. Olha, em 1951 existia muito pouca literatura de Umbanda. Axé, Daniel Marques aí, do Umbanda Eu Curto, chegando na área, hein, Daniel? Daniel com o joelho machucado. Esse livro que está na minha mão, ele é a segunda edição, ó. Segunda edição, publicada em 1954. Aloysio Fontenelle, ele desencarnou em 1951. Em algumas edições tem a fotografia dele, a fotinho dele. Márcio, se você achar outro livro do Aloysio Fontenelle lá na minha prateleira, do Aloysio Fontenelle tem um livro chamado A Umbanda Através dos Séculos. E tem um outro título dele também lá na prateleira, fica um do lado do outro, bem no canto direito da prateleira dos livros antigos. Aquela prateleirinha branca. A Umbanda Através dos Séculos, eu acho que tem a foto dele lá. Aloysio Fontenelle. Então, o Fontenelle, nesse livro aqui, ele compara Exu com o diabo, e não apenas ele compara Exu com o diabo, com o demônio, com o capeta, com o capiroto. O Fontenelle, ele pegou a literatura da Goécia, da magia negra europeia. Então ele pegou uma lista de demônios da Goécia e ele pegou uma lista de nomes de Exus, e aí ele começou a comparar os nomes dos Exus, com os demônios da Goécia. Então o Aloysio Fontenelle, dentro da Umbanda, ele fez um sincretismo entre Exu e os vários demônios da Goécia. Ele fez isso de maneira inédita em 1951. Então, esse meu livro está desmontando, de maneira que a página está solta. Dá para você ver aqui, ó. Aqui, ó, organograma do povo de Exu. Então,
como eu estou usando a câmera frontal do meu celular, então essa imagem ela fica invertida a imagem. Mas está aqui, ó, o nome dos demônios e os nomes de Exu num sincretismo entre os Exus e os demônios da Goécia. E não satisfeito, ponto do maioral, Aloysio Fontenelle é o primeiro a apresentar esse ponto do maioral. E aí, não satisfeito com isso, Aloysio Fontenelle, isso, traz esses dois para mim, Márcio. Vou mostrar, vamos ver, eu acho que eu tenho a foto do Aloysio Fontenelle aqui. Tem a minha mesa, do ladinho da minha mesa, assim, tem uma mesinha branquinha, tem uma caixa no chão e tem umas folhas em cima. Tem uma folha que é a capa de um livro de magia negra do MacGregor, tá bom? É aquele livro de magia negra que tem os pontos riscados da demonologia. Então, não satisfeito, o Aloysio Fontenelle, ele pegou um livro de magia negra europeu de um super estudioso europeu aqui a fotinha do Aloysio Fontenelle. Ele pegou um super livro de magia negra, ele pegou os símbolos dos demônios num livro de magia negra e colocou como ponto riscado de Exu no seu livro de Umbanda. Tá aqui a foto de Aloysio Fontenelle, Aloysio Fontenelle, de 23 de maio de 1913 a 3 de janeiro de 1952. Tá aí Aloysio Fontenelle, a fotinho de Aloysio Fontenelle. Esse livro também é de Aloysio Fontenelle, a Umbanda através dos séculos, de Aloysio Fontenelle. E tem um outro livro de Aloysio Fontenelle aqui, o Espiritismo no conceito das religiões e a lei de Umbanda. E aqui, nesse livro de Exu, eu vou mostrar para vocês, Aloysio Fontenelle, ele coloca alguns pontos que ele chama de ponto cabalístico, ó. Então vamos ver aqui, ó. Ele fala que vamos ver aqui um ponto cabalístico interessante. Ele fala que o Exu maioral ele corresponde ao Lúcifer. Então olha só, Exu Lúcifer é um Exu na Umbanda, Exu maioral é outro Exu na Umbanda, e Lúcifer, o demônio, o capeta, é um outro conceito. Então é uma coisa muito louca mesmo. Olha lá, caracteres do maioral. Então ele pega aqui ele usou símbolos e signos de um livro de magia negra para criar esses pontos cabalísticos. Achou, Márcio? Acho que traz aqui para mim. Ó, caracteres de Beelzebub na lei da Cabala. Por exemplo, obrigado, Márcio. É esse mesmo. Aqui, ó. Muito bem. Achei aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Ele fala que o Exu das 7 encruzilhadas é o demônio Astarote. Então ele mostra um pontinho riscado de, ó. Ele mostra um pontinho riscado simples de 7 encruzilhada. Daí ele fala que esse ponto é um pontinho riscado, mas o forte mesmo é o ponto cabalístico do 7 encruzilhadas, e ele diz que os 7 encruzilhadas é o demônio Astarote. Então esse é o ponto cabalístico do demônio Astarote. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Tá aqui, ó, Book of Black Magic. Eu sou péssimo de inglês, certo? Book Black Magic, de Arthur Edward White. Então tá aqui, ó. Esse é um livro de magia negra do White. Ele é um livro super antigo. E agora eu vou mostrar para vocês
No livro de magia negra do White, você tem o signo cabalístico do demônio Astarote. Então tá aqui, ó. Isso é uma página do livro do White. Vocês estão curiosos? Entra no Google. Se o Daniel Marques está me acompanhando, Daniel, entra no Google, pega lá Book of Black Magic do Arthur Edward White. Você tem PDF gratuito desse livro de magia negra no Google. Se o Daniel, o Rodrigo Queiroz ou o Alexandre do Umbanda Eu Curto, Umbanda EAD, meus parceiros, ou o Márcio, se achar aí, no Google você tem um PDF gratuito desse livro de magia negra, e lá no Google, você pega esse PDF e você consegue ver os pontos cabalísticos dos demônios na Goécia, e você vai ver que a Luísio Fontenelle copiou os símbolos cabalísticos dos demônios na Goécia, colocou num livro de Umbanda e falou que esses signos cabalísticos são ponto riscado de Exu na Umbanda. E aí você, meu irmão, que comprou o livrinho, copiou o ponto riscado, chegou na sua casa, no seu terreiro, você riscou esse ponto, acendeu a vela e chamou Astarote, você fez exatamente a mesma coisa que faz um praticante de magia negra na Goécia. Inclusive você usou o nome do demônio, o signo cabalístico do demônio, e pensando que isso é um Exu de Umbanda. Então esse é o ponto, certo? Aqui no Colégio Pena Branca a gente ministra um curso de magia de Pemba, só para quem é sacerdote ou para quem está no sacerdócio. Nesse curso a gente estudou a origem histórica dos pontos riscados. Estou lançando um curso de magia na Umbanda que vai abordar essa origem histórica dos pontos riscados, e esse curso vai para o Umbanda EAD também. E agora nós estamos com o curso Exu Guardião da Luz, e aqui é uma das questões que é abordada no curso, ou seja, precisa conhecer, precisa estudar, meu irmão. Você compra um livro de ponto riscado e você sai riscando sem saber da onde veio esse símbolo, da onde veio esse signo. Então é isso, fundamento é isso, fundamento não é uma pedra, fundamento é conhecimento, meu irmão. Pedra é assentamento, é axé, é força. Fundamento é conhecer, é saber o que você está fazendo. Então presta atenção. Na Goécia, o que é Goécia? Goécia é um trabalho de magia em que você trabalha com os demônios. É o oposto daquilo chamado teurgia. Teurgia é um trabalho de magia que você trabalha com os anjos. Existe uma forma de magia que se chama alta magia, que é aquela que foi praticada por Eliphas Levi. Tem um bom livro de Levi publicado na editora Madras, chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Eliphas Levi, com PH, igual o nosso brother PH. Eliphas Levi. Da editora Madras, Dogma e Ritual de Alta Magia. Também Papi, ou Papus, um praticante de magia. Então, havia um tipo de magia europeia que você, inclusive do MacGregor também, um tipo de magia europeia em que você trabalhava com anjos para conseguir coisas espirituais e com demônios para conseguir coisas materiais. E aí você criava um sigilo, ou seja, uma forma cabalística, uma escrita mágica, em que você evocava o demônio para conquistar coisas materiais e colocava em volta os símbolos dos anjos para prender o demônio. E ali o demônio ficava escravizado na força do anjo e era obrigado a obedecer o que aquele praticante de magia estava fazendo. Esse conceito foi trazido para a Umbanda. Por isso, algumas pessoas na Umbanda começaram a dizer que Exu era escravo dos orixás, porque trabalhava com Exu. O Daniel, Umbanda Eu Curto, Daniel na área, Alexandre na área, Umbanda Eu Curto acaba de pegar um PDF do livro do White de Magia Negra. Tá ali o link do PDF. Abra esse PDF e veja esses sigilos de magia negra que tem nesse PDF. Eles são similares e às vezes quase os mesmos, olha aqui, que aqueles
que o Fontenelle usou no seu livro. Então ele usou aqui, ó, para Beelzebub, ele usou esse símbolo ou esse sigilo. Para Astarote, que ele coloca como seu 7 encruzilhada, esse símbolo e esse sigilo. Depois você pega o vídeo com calma e você dá um pause. Aí você vê o que eu estou falando, abre o PDF e compara. Aqui, ó, Exu tranca-rua. Exu tranca-rua, o signo cabalístico. Veja lá. Aqui, vários pontos riscados de tranca-rua. E ali um signo cabalístico. Dá uma olhadinha no que eu estou falando aí. Veja qual é o ponto. Então, nessa magia europeia, os demônios são escravos dos anjos. Você chama os demônios para a questão material, chama o anjo para aprisionar o demônio e coloca isso em ação por meio de um ponto cabalístico. O Aloysio Fontenelle copiou o modelo para Umbanda, ou seja, os Exus de Umbanda são os demônios da Goécia e os orixás são como os anjos da teurgia, e aí os demônios da Goécia, eles são escravos dos anjos e são obrigados a obedecer à vontade do magista quando ele pega um sigilo mágico. E aí, como ele provavelmente não confiava muito nos pontos riscados de Umbanda, assim como muita gente diminui o valor de um ponto riscado só por ele ser de uma estrutura simples. A Umbanda é simples. A estrutura da Umbanda enquanto religião é simples. Por isso, a estrutura de ponto riscado na Umbanda é uma estrutura simples e poderosa, que tem um poder de realização muito grande. Não precisa ser para um ponto riscado ter força, ele não precisa ter uma escrita complexa. Ele pode ter uma escrita simples e um grande poder de realização. Quando você sabe que aquele coração é de Oxum, que aquelas cruzes são de Obaluaê, que aquela estrela de 5 pontas é de Oxalá, ou que aquela estrela de 6 pontas é de Xangô, ou quando você sabe que aquele sol está simbolizando Oxalá, quando você sabe que essas flechas são de Oxóssi, quando você sabe que essa estrutura é uma estrutura de ponto riscado, de caboclo, de baiano, de boiadeiro, e ali é uma estrutura simples, e não um signo cabalístico. Você não tem que pegar um ponto cabalístico de uma magia europeia para achar que isso é um ponto riscado que tem força dentro da Umbanda, meu irmão, e muito menos copiar a magia alheia. Esse é o ponto. A Umbanda tem fundamento próprio, a Umbanda tem sua própria estrutura para funcionar, não tem que copiar a estrutura dos outros. Então, a partir daqui, historicamente, Aloysio Fontenelle copiou os conhecimentos da Goécia, magia negra europeia que trabalha com demônios, fundamentos da teurgia, magia angélica europeia que trabalha com anjos, e da alta magia ele copiou. Ele não foi o único autor umbandista que copiou a alta magia não foi o único. Eliphas Levi é muito citado por vários autores de Umbanda, inclusive quem citava muito Eliphas Levi, ou pelo menos citou na sua obra, era W.W. da Mata e Silva, citava, até porque na época do da Mata não tinha muita literatura de magia disponível aqui, mas ele era o da Mata ninguém pode negar que da Mata era um grande estudioso. No entanto, na Umbanda esotérica ele mistura elementos também e fundamentos. Então nós cremos numa magia de Umbanda pura e simples, em que dispensa conceitos dessa teurgia, dessa Goécia, onde demônio é escravo de anjo, e aí copia isso para Umbanda e diz Exu é escravo de orixá. Exu não é escravo de ninguém. Você tem o orixá Exu e a entidade Exu. As entidades, os Exus de Umbanda não são demônios da Goécia. Isso é um fato. Vou dar o exemplo de Astarote, na Goécia. Da onde vem o nome Astarote? Astarote, o nome Astarote, ele é derivado do nome de uma divindade da cultura sumeriana. Lá da Suméria, você tinha uma divindade chamada Astarte. Astarte é uma deusa sumeriana do amor e da guerra. Astarte é como uma Oxum Apará na cultura sumeriana. E aí você tem uma cultura cristã que demonizou as divindades sumerianas, demonizou as divindades babilônicas, pegou o nome de uma divindade Astarte, transformou no nome de um demônio Astarote,
criou o demônio Astarote. Depois a Luiz Fontenelle pega o nome do demônio, que já é a contração do nome de uma divindade sumeriana, transformada em demônio, numa magia negra europeia, que é a Goécia, e traz esse negócio para a Umbanda. Dá para entender? E você? Porque aqui eu estou mostrando o livro do Aloysio Fontenelle, certo? Livro do Aloysio Fontenelle. Você quer saber da maior e da melhor? Em todos aqueles outros livros, 3.300 pontos riscados de Umbanda, 300 pontos riscados de Umbanda, ponto riscado de Exu, em todos os livros que vêm depois, e esse é de 1951, porque o primeiro autor a publicar livro de Umbanda com ponto riscado foi Lourenço Braga, em 1941, com o livro Umbanda e Quimbanda. 1941, Lourenço Braga já tinha ponto riscado lá, de caboclo de Exu. A Luiz Fontenelle, em 1951, ele deve ser o segundo ou terceiro a publicar pontos riscados de Umbanda para Exu. E em todos os livros que vêm depois, em todos esses livros de ponto riscado, eles copiaram os pontos cabalísticos do Aloysio Fontenelle. Tá lá, ninguém cita a fonte, mas tá lá os pontos do Aloysio Fontenelle. Não diz de onde veio, não diz para onde vai, não fala nada, mas tá lá. E aí a pessoa compra 3.300 pontos riscado, ponto de Exu, Márcio, se você achar. E aí a pessoa compra e tá lá os pontos riscados da magia negra, que o Aloysio Fontenelle pegou o ponto de Astarote, falou que esse é Astarote, que ele é um Exu da Umbanda, que é o Tranca-Rua, que é o Sete Cruzilhada, enfim, do nome de uma divindade sumeriana. Olha que imbróglio, meu irmão. E aí o umbandista desavisado, primeira coisa, o umbandista desavisado já começa a acreditar que o nome do Exu, Marabô, seu Exu Veludo, Giramundo, Mangueira, começa a achar que esse nome é um nomezinho de Exu, porque o nome verdadeiro do Exu é o nome do demônio. Ah, meu irmão, você precisa de nome de demônio para o seu Exu? Porque na Umbanda a gente tem um Exu chamado Exu Lúcifer, mas não é porque ele é o demônio Lúcifer da Goécia. Exu Lúcifer é apenas uma linha de trabalho dentro da Umbanda, em que a origem do nome Lúcifer é uma origem que quer dizer o portador da luz, é uma linha de trabalho. É muito diferente você falar de você pegar outros nomes de uma demonologia e começar a entender que esses nomes são os nomes dos Exus. Então você tem nomes como Pentagnóis, Sidragossum, olha lá, Pentagnóis Exu Maré, Sidragossum Exu Carangola, Minossum Exu Arranca-Toco, Bucom Exu Pagão, Serguti Exu Mirim, Brulifer Exu Pemba, Hariston Exu Brasa, Próculo Exu Tartacaveira. E existem listas, se você jogar no Google. Aí, Daniel Marques, você tá ligado aqui na gente, irmão. Então dá um Google aí de nomes de Exus e faz o levantamento, uma lista de Exus com os demônios. Aline Dutra, minha mulher, te amo, tá na área também. Então, Daniel, lista de Exus. Existem, se você entrar no Google, tem várias listas de nomes de Exus com nomes de demônios. E aí você começa a achar que isso é para você. Isso não é para você. E eu estou falando de Umbanda. Estou falando de Umbanda. Não estou falando de Quimbanda. Nem Quimbanda com Q, nem Quimbanda com K. Estou falando de Umbanda. E para mim hoje, o que eu vivo de Quimbanda hoje é a esquerda da Umbanda. Então isso é a minha Quimbanda, é a esquerda da Umbanda. Esse é o meu entendimento. Porque se Quimbanda é trabalhar com Exu, eu trabalho com Exu dentro da Umbanda, nos trabalhos de esquerda. E se a minha Umbanda é Umbanda sagrada, a minha Quimbanda é a Quimbanda sagrada. É tudo que eu aprendi, que eu entendo de Exu, a partir de uma literatura umbandista, de um conceito umbandista de Exu.
desde o entendimento do Orixá Exu, dos 7 guardiões maiores, das entidades de Exu, das linhas de Exu, da interpretação dos nomes de Exu, principalmente por meio da literatura de Rubens Saraceni. Então esse era o meu recado de hoje para vocês, a gente falando aqui sobre Exu. Muito obrigado, Rodrigo Queiroz, pela deixa, muito obrigado, Rodrigo Queiroz, por dar essa abertura. Que os livros de ponto riscado estão no lugar certinho na prateleira lá. Tem um livro aqui, ó, pontos riscados, e vários outros livros de pontos riscados que usaram os pontos riscados aí, copiaram aqui, ó, o ponto do maioral. Vem do livro do Aloysio Fontenelle. Pergunta se alguém cita a fonte nesses livros de ponto riscado. Ninguém cita a fonte nesses livrinhos de ponto riscado. Se você olhar a minha prateleira, tem os livros do Rubens Saraceni no meio, aí tem outros livros de Umbanda no canto direito, embaixo dos livros do Rubens tem lá todos os livros de ponto riscado ali. Então ninguém cita a fonte. Vamos ver aqui, ó. Achei, ó. Um livrinho que você acha à venda hoje. Eu mesmo vendo esse livro, porque a gente vende de tudo aqui também. Tem uma lojinha, uma livraria e vende, né? Porque eu acho que todo mundo deve ler de tudo. Agora tem que saber o que está lendo. Aqui, ó. Signos cabalísticos dos Exus. Eu vou mostrar aqui num livro novinho, um livro recente. Tá aqui, ó. Sabe o que são esses signos cabalísticos? São os pontos riscados da Goécia, dos demônios, lá do livro do White, que o Aloysio Fontenelle pegou em 1951 e alguém juntou e colocou aqui num livro de ponto riscado de 3.777. Tem ponto cantado e tem ponto riscado. Aí tem o ponto riscado dos Exus. Então isso é pra gente entender. Márcio, não vai precisar não, tá ótimo. Muito obrigado a todos pela presença. Eu estou aguardando, existe um texto incrível chamado Eu Sou Exu. E eu estou esperando que o Rodrigo Queiroz prometeu soltar um e-book com essa temática, com esse texto Eu Sou Exu. Então eu também fico aqui ansioso esperando o e-book, os e-books que Umbanda EAD, que o Rodrigo Queiroz está preparando para a gente aí sobre Eu Sou Exu. E eu também estou na maior expectativa para Exu, o Guardião da Luz, lá no Umbanda EAD. Muito, muito, muito obrigado a todos pela presença. Muita gente boa aí. Então, Mojubá, Laroye. Todo mundo pergunta o que quer dizer Laroye. Então, vamos fechar dizendo o que quer dizer Laroye. Laroye é uma palavra da cultura Nagô-Yorubá, está em Yorubá, é uma saudação para Exu e é praticamente um mantra, porque a palavra Laroye tem muitos significados. Então é uma única palavra que tem muitos significados. Laroye quer dizer olha para mim, Laroye quer dizer venha comigo, Laroye quer dizer vamos trabalhar, Laroye quer dizer levanta, Laroye quer dizer acorda. Laroye quer dizer muita coisa e Mojubá quer dizer você é grande. Mojubá quer dizer eu me curvo perante você porque você é grande. Mojubá quer dizer eu reconheço que você é grande. Por isso nós dizemos Laroye Exu, Exu é Mojubá. 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 Que Exu nos guarde e nos proteja a todos. Eu caminho com Exu.
Exu é meu pai, é meu amigo, é meu irmão, é meu protetor, é meu guardião. Exu vive em mim e eu vivo nele também. Exu me ampara. Exu toma a frente. Exu é o mensageiro, é o guardião, é aquele que transporta, que traz e que leva o axé. Exu é esse que está no brilho dos meus olhos. Exu é esse que está no sorriso da minha cara. Exu é esse que fala pela minha boca, que olha pelos meus olhos, que ouve pelo meu ouvido e pensa na minha cabeça. Exu. Laro Exu, Exu é Mojubá. Axé.